Fala aí, galera, beleza? Bom, hoje eu gostaria de bater um papo sobre o tipo de sociedade que eu utilizo para empreender na construção civil. Eu comecei construindo como pessoa física, sozinho, com recurso meu e da minha esposa, e nós dois conseguimos administrar quando a gente fazia a casa, e não era complicado administrar os projetos, enfim, era tranquilo. Depois, com o passar do tempo, eu constituí uma sociedade com meus irmãos. Essa sociedade existe até hoje. E logo depois disso, outras pessoas quiseram participar dos projetos. E aí que eu enxerguei que existe aí uma possibilidade de negócio muito legal. Para isso, a gente precisou estruturar o negócio para que as pessoas pudessem participar. Não dava mais para fazer como pessoa física, coloca o nome de todo mundo na escritura. Enfim, não ficava legal, a gente não dava segurança. Especialmente em função do modelo de aquisição de terreno que a gente tem hoje, que eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, a permuta por unidade futura. Então, aí fica complicado. Foi aí que eu conheci a SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, prevista no Código Civil. Eu procurei um advogado para me orientar, um contador. Recomendo que todo mundo que queira constituir uma SPE obrigatoriamente vai ter que contratar um contador, mas também se informe com um advogado especialista em direito imobiliário, né? Porque esse tipo de sociedade ela não funciona só para construção civil, ela serve para um monte de outras coisas. Então, por exemplo, eu sei de pequenos mercadinhos que se juntam, constituem uma SPE para poder fazer compra, né, e conseguir preço melhor com desconto em função do volume. Eu sei de farmácias também pequenas de bairro que se juntam, constituem uma SPE também para fazer compra. E essa sociedade de propósito específico cai como uma luva para a construção civil. Por quê? Ela nasce praticamente e se encerra no período de um projeto. Então, vamos aqui citar um exemplo. Eu tenho um terreno, aprovei um projeto, eu preciso captar investidor para poder injetar recurso nesse projeto. Eu vou propor para esse investidor ou investidores, né, constituir uma SPE comigo. E aí ele sabe, a partir daí, que ele faz parte de uma empresa, uma sociedade, que vai administrar aquele projeto e que ela tem começo, meio e fim. A SPE ela nasce no início do projeto, sem nenhum vício passado, nenhum passivo passado, e ela tem um período curto de vida, especialmente no nosso caso, que os projetos duram aí no máximo 2 anos, então um tempo de exposição da empresa no mercado também é pequeno, e logo em seguida já encerra. Então, essa é uma vantagem enorme. Você não arrasta passivo de outra empresa, você não arrasta passivo de outros sócios. Nós fazemos a SPE uma sociedade limitada, então o limite do risco é o capital de cada sócio, e aí a gente estabelece alguns critérios dentro da SPE, porque a sociedade precisa de um administrador. Então, para fornecer segurança aos investidores, e aí também foi uma demanda dos próprios investidores. A primeira SPE que eu constituí, eu propus para os investidores capitalizar um montante integral no início da constituição da empresa. E aí a gente teve o primeiro problema, porque um dos investidores virou para mim e disse assim: pô, Thiago, nós vamos depositar todo o dinheiro, né? Cada um tinha uma cota que correspondia a um apartamento. Um valor aí de R$120 mil. 4 investidores iriam depositar o dinheiro ali na constituição da empresa, quase R$500 mil. E aí a pergunta foi o seguinte: pô, que garantia que a gente tem que você vai concluir a obra, né? Se não seria melhor a gente fracionar essa capitalização? E aí eu busquei o contador. A primeira melhoria que nós fizemos foi uma tabela de capitalização. Então, conforme a obra ia andando, os investidores iam capitalizando. Tivemos um problema na junta comercial com relação a isso, porque o fiscal que atendeu o nosso processo lá entendia que cada capitalização tinha que ter uma alteração contratual, mas também financeiramente não é possível. E até que a gente conseguiu explicar para eles o que a gente queria fazer, e então hoje o modelo é esse.
eu programo a obra, por exemplo, vai ter 15, 20 meses. Então, os investidores capitalizam em 15, 20 vezes durante a obra. E essa capitalização está no contrato social da empresa, lá discriminado, né, os meses e os valores direitinho. Isso transmite bastante segurança para o investidor, porque ele pode ir acompanhando, né? Então, se no primeiro mês era para a fundação estar concluída, ou enfim, ele esperava que tivesse uma evolução na obra e não tem. Aí no segundo mês também não tem, no terceiro mês não tem. Daí ele tem a possibilidade de brecar aí a capitalização. Então, isso leva bastante segurança para o investidor. Uma outra questão que surgiu foi com relação à aquisição de crédito, porque nos nossos projetos o objetivo é trabalhar apenas com o dinheiro dos investidores, com recursos próprios. Então, a SPE, a empresa, ela nasce e se encerra utilizando apenas recursos dos sócios. Então, não tem captação de crédito, plantão de vendas, nada disso. A gente só utiliza o recurso do sócio. Mas como a empresa tem um fluxo de caixa relativamente alto durante o período de obra, o banco com frequência oferece crédito para a gente. E aí um dia eu no banco, fui até o banco com o investidor, o gerente ofereceu um crédito para a gente, e o investidor me perguntou, falou, pô Thiago, e aí cara, e se de repente você pegar um crédito desse a gente não está sabendo? E aí surgiu uma segunda necessidade, que foi bloquear dentro da SPE aquisição de crédito, de qualquer espécie. Então hoje a gente não tem cartão de crédito, limite de especial, é proibido de captar qualquer tipo de crédito que seja, né? E aí isso vai descrito lá no contrato social da SPE. O banco, quando você vai abrir a conta de uma nova empresa, ele encaminha o contrato social para o departamento jurídico e o departamento jurídico destaca isso no contrato social. Então deixa destacado e o gerente, consequentemente, nem abre linha de crédito. Esse foi um segundo tipo de controle, né? Para que o investidor se sinta seguro investindo no negócio. Um outro tipo de controle que a gente tem é que os administradores não podem dar fiança. Então, eu como administrador de uma SPE nossa, hoje a gente tem, se não me engano, 4 SPEs abertas, nem eu, nem um outro sócio que é administrador, a gente pode ser fiador de nada. Então, essa é mais uma segurança. Então, a gente não pode dar fiança, a gente não pode, por exemplo, se eu tiver um amigo ou meu irmão for alugar um imóvel e precisar de um fiador, eu não posso ser fiador do meu irmão. Esse é mais um tipo de controle que a gente tem no contrato social. Existe uma questão que a gente trata também dentro do contrato social da SPE, que diz respeito ao proprietário do terreno, porque hoje a gente praticamente não compra mais os terrenos, a gente faz permuta por unidade futura. Ou seja, a gente pega o terreno, um terreno de alguém, promete para ele entregar no futuro, em cima do terreno dele mesmo, unidades habitacionais, apartamentos, né? Existe um processo que a gente faz no cartório, que se chama afetação patrimonial, patrimônio de afetação, né? Mas a gente também, dentro do contrato social da SPE, a gente escreve lá que a gente não pode dar o patrimônio da empresa como garantia. Ou então, que o terreno também não pode ser dado como garantia. Porque o que acontece? Quando a gente faz a permuta por unidade futura, a gente faz um contrato. Esse contrato, ali dentro desse contrato, diz que a gente vai constituir uma SPE no futuro para executar essa obra, captando recurso de investidor. Esse contrato gera uma escritura de permuta por unidade futura. Essa escritura gera uma matrícula que passa a fazer parte do patrimônio da empresa. Então, o terreno vem para a SPE. Então, dentro da SPE também, a gente especifica que esse imóvel não pode ser dado em garantia em hipótese nenhuma. Então, são ferramentas que a gente utiliza para poder garantir todos os lados de que o negócio será bem executado. E aí tem as experiências ruins, né, que eu já tive com as sociedades, com a SPE. Então, por exemplo, quem participa da SPE, ele pode muito bem ser um investidor que trabalha em fábrica, por exemplo, tem um outro tipo de emprego. Ele pode fazer parte da SPE. Ele tem que conversar lá na empresa dele para ver se isso não tem problema, algum tipo de conflito. Isso também eu vim aprender depois. Mas, se ele for demitido, desligado da empresa,
por fazer parte de uma sociedade, ele não tem direito a receber seguro-desemprego. Então nós tivemos um problema sério com isso, de um investidor nosso que passou por essa situação, justamente no momento que a gente estava com um apartamento sendo financiado. Então, se a gente tirasse o processo do banco, provavelmente a gente perderia aquele financiamento e todos os investidores seriam prejudicados. Por outro lado, o nosso investidor também não conseguia dar entrada no seguro-desemprego porque ele fazia parte de uma sociedade. E aí o governo entende que ele é empresário, enfim, que tem renda, né? Então esse é um problema. Quem for constituir SPE tem que estar ciente disso, que se for empregado de uma outra empresa, se for demitido, desligado, não terá direito aí ao seguro-desemprego. Nós passamos isso na prática. Uma outra questão é com relação ao funcionário público. Então, se você, funcionário público, vai participar de uma SPE, é interessante, lá na empresa que você trabalha, você perguntar lá se existe algum problema, você participar como sócio investidor numa SPE. Nos dois casos, nós já conversamos com um advogado que orienta a gente. No primeiro caso, não tem jeito. O sócio ele tem que sair da sociedade mesmo, até preferencialmente antes de ser desligado. Ou então, se tem receio disso, ou não participa da sociedade, ou uma outra pessoa representa esse sócio na sociedade. E aí é uma questão dos sócios, né? Com relação ao funcionário público, o advogado nos orientou que, na grande maioria das vezes, como investidor, se não for uma atividade conflitante, não tem problema. Como administrador da empresa teria. Então, um funcionário público, de cara, ele tem uma barreira para ser administrador de uma empresa. Que também, em alguns casos, pode ser que não tenha problema, mas é fundamental consultar um advogado e consultar a empresa pública em que trabalha. Bom, fora essas questões, trabalhar com SPE tem sido uma solução boa, eu entendo. A empresa inicia e se encerra dentro de um projeto, tem uma conta bancária própria e tem vida própria, né? Existe um outro benefício que eu considero que é enorme, participar de uma empresa nesse modelo, que é no final do empreendimento. Se o investidor for ficar com o imóvel, existe uma possibilidade enorme de não ser necessário pagar a escritura e o ITBI. A escritura quase que com certeza em todos os casos, porque a gente daí elabora um distrato do contrato social, a gente faz ali o distrato da sociedade quando for encerrar a empresa, atribuindo ali os imóveis, o patrimônio para cada sócio. E aí aquele documento, por ser público, a gente já vai gastar com ele na junta comercial, ele faz às vezes numa escritura. Então a gente só precisa depois fazer a matrícula. Isso tem uma economia enorme. Dependendo também do objeto social da empresa, a gente também fica isento de pagar o ITBI, que é a transmissão. Então, se fizer tudo direitinho, orientado pelo contador, você aí que constrói e utiliza a SPS, você pode ainda ter esse benefício de não pagar uma escritura e um ITBI, que no final das contas representa uma economia enorme. Tá bom? Bom, por hoje foi isso. Eu vou gravar mais vídeos falando do negócio, da estrutura do negócio, como por exemplo a SPE, ou administração de locação, contratos e aquisição de terrenos. Valeu? Obrigado.